E agora, para darmos início ao painel 1, Política Energética, Expansão da Geração na Era Pós-Hidrelétrica, convidamos ao palco o doutor Alexandre Uhlig, do Instituto Ascende Brasil. Sucesso, Alexandre. Você já está familiarizado aqui, né? Espero que sim. Bom dia, meu nome é Alexandre Uhlig, como foi apresentado, é um prazer tê-los conosco. Eu fiquei responsável por apresentar aos senhores esse primeiro painel, que discutirá como será nossa matriz elétrica quando o potencial hidrelétrico brasileiro, viável do ponto de vista social, ambiental e econômico, estiver totalmente explorado. Algo inimaginável alguns anos atrás. Para nos ajudar nessa análise, nós trouxemos o Julian Cricklow, consultor da Bain Company, que nos dará uma visão internacional, o senhor Altino Ventura, secretário de Planejamento do Ministério de Minas e Energia, que nos dará uma visão do governo sobre como o encerramento do potencial hidráulico será enfrentado, e para debater o tema, 3 grandes especialistas, os professores Sérgio Bajai, da Unicamp, Hildo Sauer, da Universidade de São Paulo, e o consultor José Luiz Alqueres. Esta apresentação foi estruturada em 4 tópicos. Primeiro, uma visão da matriz elétrica brasileira atual. Em seguida, conheceremos um cenário proposto pela Agência Internacional de Energia para a matriz brasileira, elétrica brasileira em 2035. E no terceiro tópico, como será a matriz elétrica na impossibilidade de desenvolvermos parte do potencial hidrelétrico brasileiro, previsto para atender à oferta de demanda de energia, e, finalmente, os desafios e uma série de perguntas que serão objeto das análises pelos nossos keynote speakers e, posteriormente, discutidas pelos nossos debatedores. Bom, analisando a matriz elétrica atual, o que nós observamos é que, durante muito tempo, a oferta de energia foi praticamente totalmente atendida por hidrelétricas. Em 2000, com um período de seca que nós tivemos em 2001, parte da oferta passa a ser atendida por outras fontes, principalmente termoelétricas. E, novamente, em 2011, nós observamos uma outra redução na oferta de energia por hidrelétricas. Atualmente, cerca de 70% é o que as hidrelétricas fornecem de energia, que são complementadas por parte gás natural e biomassa. Quando nós analisamos o que isso provoca em termos de emissões de gases de efeito estufa, e no final do ano nós teremos uma conferência para discutir qual será o compromisso que cada um dos países assumirá, quando nós observamos as emissões brasileiras, nós podemos dividi-las em praticamente 3 grandes partes. A primeira, o grande setor responsável pelo desmatamento é o setor da agricultura, responsável por 1/3 das nossas emissões. Outro terço é decorrente do desmatamento ilegal, do uso de florestas. E a terceira parte, o terceiro grande grupo, é o setor de energia. Dentro do setor de energia, e isso é importante reforçar, nós temos o setor elétrico e outros consumos, outros usos de energia, tanto no setor industrial como no setor de transportes. Quando nós olhamos mais atentamente para o setor elétrico, que é o gráfico aqui de baixo, nós observamos 3 patamares. O primeiro até mais ou menos o ano de 2000, onde o setor elétrico emitia da ordem de 10 milhões de toneladas de gás carbono equivalente. Um outro patamar, né, que coincide com o período posterior ao uso mais intenso de termoelétricas, ele sobe vai para 20 milhões de toneladas de CO2 equivalente. E agora, a partir de 2011, 2012,
nós observamos um aumento significativo, ou seja, as emissões elas praticamente triplicam. Isso pode acender uma luz e falar, puxa vida, o setor elétrico emite muito, e olha o que aconteceu nos últimos anos. Se nós compararmos as emissões do setor elétrico brasileiro com as emissões totais do Brasil, mesmo com esse grande salto, isso representa da ordem de 3,5% das emissões brasileiras. Ou seja, para o setor elétrico, isso é muito pouco, se nós compararmos com os demais países. Se nós olharmos os períodos anteriores, esse valor chegava a pouco mais de 1%. O setor elétrico brasileiro é um setor pouco emissor de gases de efeito estufa. Bom, tivemos uma visão atual, como que a Agência Internacional de Energia, rodando os seus cenários, concluiu como será a nossa matriz elétrica em 2035. Bom, durante boa parte do tempo e nos últimos anos, o setor elétrico, o hidrelétrico, foi responsável por abastecer cerca de 80% das nossas necessidades de eletricidade. Esse número ele será reduzido para algo em torno de 60%, ou seja, haverá uma redução bastante significativa nos próximos 20 anos. Isso são cenários, isso obviamente são previsões, considerando o que está previsto para o Brasil, as fontes mais econômicas, ideais do ponto de vista social, econômico e ambiental. Em 2035, a previsão é que a energia eólica entre com uma participação bastante significativa. Hoje, menos de 1%, passa a ser quase 10% da matriz elétrica. E outra fonte que ganha bastante destaque é a biomassa. A biomassa também ganha destaque, indo para 8%, hoje é algo em torno de 5%, mas o gás natural passa a ter um papel bastante importante na matriz elétrica brasileira. Em termos de potência, a previsão é que boa parte dessa necessidade futura, a previsão é que, em termos de potência instalada, o Brasil dobre a sua capacidade de fornecer energia, ou seja, atualmente nós temos da ordem de 130 a 140 gigawatts de potência, serão acrescidos mais 146 gigawatts de potência. Ou seja, em termos de oferta de energia, a oferta dobra nos próximos 20 anos. E duas fontes contribuem de forma bastante forte para esse crescimento. A hidroeletricidade, ou seja, a previsão é que a partir de 2035 é que a hidroeletricidade caia de forma significativa, ou seja, existe ainda um potencial, e um potencial não desprezível para ser explorado, e o gás natural, com cerca de 30 gigawatts de potência instalada. Uma outra fonte muito importante nesse período, que deve crescer também, é eólica, que deve adicionar cerca de 22 gigawatts de potência. Quando nós olhamos para a hidroeletricidade de forma mais específica, o Brasil tem um potencial da ordem de 250 gigawatts de potência, o potencial total. Já foram explorados cerca de 80 gigawatts, ou seja, ainda resta um potencial bastante significativo a ser explorado. E, atualmente, o grande potencial a ser explorado, o que é mostrado nessas barras cor de violeta, está na região norte. E quando nós olhamos de forma mais detalhada para a região norte, nós começamos a observar uma série de dificuldades, e a principal delas para explorar esse potencial, e esses pontos vermelhos mostram as usinas hidrelétricas em planejamento. Ou seja, boa parte dessas usinas elas estão próximas ou de uma unidade de conservação, representada no mapa com esse verde mais claro, ou de uma terra indígena, representada no mapa com esse marrom mais claro. Então, uma parte significativa das usinas, elas estão localizadas de forma muito próxima, ou de uma terra indígena, ou de uma unidade de conservação, e se não estão próximas, elas chegam a estar até dentro
de alguma dessas áreas protegidas. Bom, um outro cenário que a Agência Internacional de Energia analisou foi prevendo que essa totalidade do que foi previsto num dos cenários chamados políticas novas não fosse totalmente explorado, ou seja, havia uma previsão de cerca de 70 gigawatts em hidrelétricas até 2035. Bom, e se isso não acontecer em virtude dessas dificuldades que eu acabei de mostrar? Então, só olhando para o cenário políticas novas, que estava previsto um aumento da ordem de 70 gigawatts em hidrelétricas, nuclear e carvão mineral entrariam com cerca de 9 gigawatts, a participação de renováveis, embora haja uma redução da participação em hidroeletricidade, a participação de renováveis ela permanece elevada na matriz elétrica, da ordem de 80%. E as emissões do setor elétrico totais, que hoje são da ordem de 55 milhões de toneladas de gás carbônico equivalente, passariam a ser da ordem de 94 milhões de toneladas de CO2 equivalente. Ou seja, a previsão é que as atuais emissões do setor elétrico praticamente dobrem. Em termos de intensidade de emissão, ou seja, a quantidade de emissão por energia gerada, haveria uma redução. Nós vimos nos slides anteriores, eu acabei não chamando a atenção, mas chamo agora, que as emissões, a intensidade atual é da ordem de 94 gramas de CO2 por quilowatt-hora gerado. E em 2035, a previsão é que esse número caia para algo em torno de 87 gramas por quilowatt-hora gerado. Ou seja, em termos de intensidade, esse número se reduziria. Nós vamos gerar mais energia elétrica emitindo menos, né, por unidade de energia. Bom, quando nós analisamos o que significa essa redução da ordem de 20 gigawatts de potência, que significa uma redução da ordem de 70 terawatts-hora, o que vai suprir essa redução em hidrelétricas são diferentes fontes: carvão mineral, nuclear, gás natural, eólica, biomassa, solar fotovoltaica. E cada uma delas tem um fator de capacidade, ou seja, uma importância relativa com relação ao que vai fornecer de energia, né? Uma coisa é instalar as fontes, instalar as usinas, a outra é o que efetivamente essas usinas produzirão de energia. E qual a consequência dessa redução da ordem de 20 gigawatts de potência? As emissões do setor elétrico elas devem aumentar da ordem de 80%, ou seja, se nós estamos trabalhando com algo em torno de 94 milhões de toneladas, 80%, isso vai para algo em torno de 160 milhões de toneladas. Ou seja, hoje nós estamos em 55, não explorar esse potencial hidrelétrico aumentará significativamente as emissões do setor elétrico brasileiro. Em termos de intensidade de emissões de gás de efeito estufa, isso vai representar algo em torno de 15%, ou seja, em termos de intensidade, nós teríamos uma redução não construindo parte desse parque hidrelétrico, isso vai ser compensado e nós chegaremos a uma intensidade como nós temos hoje, da ordem de 100 gramas de CO2 por quilowatt-hora. Em termos de participação, e isso é o mais interessante, se nós olharmos a matriz elétrica, a redução vai ser da ordem de 2% a 3%. Ou seja, na matriz elétrica, o Brasil vai continuar com uma forte participação de fontes renováveis. Porém, do ponto de vista de emissão, haverá um aumento significativo. Bom, o que precisa ser feito para alcançar uma matriz elétrica que maximize segurança energética, custo, preço baixo, tarifa baixa para o consumidor e mantenha uma baixa emissão de carbono? Esse é o grande desafio da nossa conferência, o que nós pretendemos discutir com os nossos debatedores. Mas alguns desafios importantes. O primeiro é relacionado à inundação de grandes áreas.
por reservatórios. Esse debate aconteceu de forma bastante intensa na década de 80 e 90, e o Brasil acabou optando ou abrindo mão de parte dos reservatórios, né, e construindo usinas a fio d'água. Essa discussão, em algum momento, embora não haja um potencial grande de usinas com reservatórios, essa discussão precisa voltar, porque é onde seria possível acumular parte dessa energia que seria gerada em fontes intermitentes, como eólica e como solar, e até biomassa. Um outro paradigma que precisa ser rompido é relacionado à construção de empreendimentos próximos a terras indígenas. Ou seja, hoje existe uma restrição do ponto de vista constitucional e vários empreendimentos que têm algum tipo de interferência em terras indígenas não poderão ser desenvolvidos enquanto esse artigo da Constituição não for regulamentado. Então, isso é importante que inicie um processo de conscientização, de conversa, de diálogo com povos tradicionais. Com relação à emissão de gás de efeito estufa, o desafio do Brasil, diferentemente de outros países, que é reduzir de forma bastante intensa as emissões decorrentes do seu setor elétrico, o desafio do Brasil, e não é fácil, né, é aquele desafio de quem está no peso ideal e precisa manter aquele peso, e a gente sabe que depois de uma idade isso não é simples, né, o Brasil está nesse desafio, ou seja, precisa manter as baixas emissões de carbono no setor elétrico. Quando nós olhamos as questões relacionadas à diversidade de fontes, as fontes elas precisam competir em igualdades de condições, ou seja, não adianta construir algumas usinas de uma determinada fonte, como, por exemplo, eólica, longe do centro de carga e não considerar os custos, por exemplo, de trazer essa energia para o centro de carga. Então, é importante que, nos custos que são avaliados para avaliar e escolher cada uma das fontes, todos os custos incorridos sejam considerados. A energia nuclear, que pode ser uma alternativa importante na era pós-hidrelétrica, precisa ter os seus obstáculos debatidos de forma rápida e abertamente. Nós sabemos que qualquer alteração na Constituição, e uma delas é necessária, precisa uma discussão, um período muito longo. Então, isso é importante que ocorra. Então, custos, a inflexibilidade, questões relacionadas ao financiamento e à participação privada, que é algo que a Constituição não permite, tenham esses temas debatidos. E, finalmente, com relação à segurança energética, a oferta de eletricidade por termoelétricas precisa ser constantemente avaliada. E, para isso, nós, no painel de debates, e também passamos esse desafio para os keynote speakers, de discutirmos as seguintes questões. Quais serão os efeitos de uma redução da participação de hidroeletricidade na matriz elétrica? Quais serão as fontes que substituirão as hidrelétricas no futuro? Quais as mudanças necessárias para lidar com essa transição? Mudanças regulatórias, mudanças na Constituição? Como isso afetará o planejamento, principalmente da operação do sistema elétrico? Haverá um aumento significativo de fontes intermitentes, como eólica, geração distribuída, e isso aumenta um desafio de forma significativa, tanto para o operador como para as distribuidoras. Quais serão os principais desafios socioambientais? Ou seja, nós reduzimos a participação de hidroeletricidade, nós conhecemos os desafios, quais serão os futuros desafios socioambientais? Como ficarão as emissões de gás de efeito estufa? Ou seja, uma matriz elétrica renovável não é garantia de baixas emissões. E qual será o impacto sobre a tarifa de energia? Então, são essas questões que nós retornaremos para debater com os nossos convidados. Bom dia, muito obrigado.